Bem, meus irmãos, estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 18 de março de 2021, às 19h40, para iniciarmos a nossa reunião pública. E hoje recebemos aqui o nosso querido companheiro José Marcos Travasso, que é trabalhador do CEOI, Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves, de Jacarepaguá, na Taquara. E o José Marcos vai falar para nós suas reflexões sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 13, a fé e a caridade. Zé Marcos, você tem até 20h30, 8h30, para fazer a sua palestra, o seu estudo, e que pedimos a Deus que te abençoe, que te inspire, e que todos nós possamos aproveitar essa oportunidade para ouvir as palavras do nosso irmão e refletir. Boa noite a todos, boa noite, Zé Marcos. A palavra está com você. Ok, boa noite a todos também. Antes de nós iniciarmos, só quero pedir, Rose, você citou o nome de Valdineia Gomes, ela é tia da Vera e desencarnou hoje de Covid, tá? Você citou aí, Valdineia Gomes Viana. Pode deixar, nós vamos colocar o nome da nossa irmã na irradiação para desencarnarmos. Ela está sendo, com certeza, amparada pela espiritualidade. Idosa, entubada há muito tempo, aí não resistiu. Bem, companheiros, nós vamos estudar hoje a fé e a caridade. Está no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Mas antes de nós começarmos com o texto propriamente dito do nosso Evangelho, eu vou pedir a Rosa, eu mandei para ela mais cedo um PDF, para a gente, se ela puder compartilhar, um texto inicial que nos ajuda bastante sobre a caridade. Depois nós vamos falar novamente, vamos falar sobre fé. O texto é do livro Vivendo o Espiritismo, Vivendo o Evangelho, do médium Antônio Baduífo, com o espírito André Luiz. E ele nos diz aqui, não é só, tá? Começa assim, a caridade não é só um impulso generoso, é sentimento de inspiração divina. Não é só a esmola, é a palavra amiga de estímulo. Não é só a paciência, é o entendimento com paz. Aí vem uma série de não é só para nós refletirmos. Não é só tolerância, é o perdão com humildade. Não é só esquecer a ofensa, é disposição para reconciliar. Não é só a beneficência, é o aceno da compaixão. Não é só ajuda exclusiva, é a benevolência com tudo. Não é só a doação, é a indulgência com o semelhante. Não é só o agasalho, é o gesto caloroso de solidariedade. Não é só o prato de alimento, é a conversa esclarecedora. Não é só o serviço de auxílio, é a fé impregnada de esperança. Não é só o bem em favor do próximo, é a renúncia ao próprio egoísmo. De tal modo, na prática da caridade, seguindo os ensinamentos do Evangelho, você não é só você, é também a presença do amor que procede de Deus. Tá certo? Então, nós tivemos aí uma apresentação da caridade, que nós conversamos tanto, falamos tanto, e nos esforçamos a cada dia de poder praticar de alguma maneira, né? Nesse item que ele cita aí, não é só o prato de alimento, é a conversa esclarecedora. O nosso trabalho, aí eu tenho duas colegas de direção do Milton de Luz, que está fora do ar já há um ano, né? Acho que exatamente essa semana, acho que foi 15 de março do ano passado, foi a última vez que o domingo funcionou. Aliás, foi até as despedidas, né? Numa semana antes que ele funcionou normalmente. Então, o indivíduo que faz parte desse atendimento lá do CEOI, eu tenho que citar porque é a casa que eu trabalho,
e muitos aí já trabalharam lá, né, e ainda são trabalhadores da casa, você dá o alimento, dá a bolsa de alimento para a pessoa, dá um almoço para ele, e aquele, quando tem moradores de rua, aí tem bastante, né? Eles ficam para o final, porque eles podem repetir, né? Não é porque está discriminando e deixa ele no fim, não. Porque aquelas pessoas iniciais, elas se satisfazem só prato. Eles, muitas vezes, desculpe a comparação, é tipo o camelo que vai ter que abastecer um pouco mais de água para poder ficar mais tempo sem comer. Eles têm que comer mais. E eles têm esse problema de fome. Isso aí é normal, né? Muitos vão dizer, eu sou favorável a ensinar o indivíduo a pescar e não dar o peixe. Mas se você não dá a isca dele para ele trabalhar, ele não tem. E se ele não tem o anzol, ele não tem nada, você tem que dar comida para ele mesmo. Tá? Lógico que tem uma série de exceções que a gente pode discutir aqui a noite inteira, mas vamos ficar por aí. Então, esse prato de alimento é sempre dado com uma palavra esclarecedora, você conversa com as pessoas, você explica ela, você fala do Evangelho antes, sempre tem uma palestra com o tema do Evangelho. Então, assim que a gente faz. Caridade é dessa maneira, tá certo? Sempre você vendo o seu próximo, tá ok? Bom, pode tirar a Rose, por favor, muito obrigado. Nós vamos, então, começar, né, a estudar o texto, né, que nos foi proposto para hoje aqui. Se vocês, tem hora que me vem olhando assim para o lado e não estou olhando para frente, que a minha tela aqui é muito pequenininha, e aqui à minha direita tem uma tela maior, então eu fico voltado para ela que eu vou vendo alguma coisa que me interessa para poder falar. Tá? Então o texto nos diz: disse-vos, não há muito, meus caros filhos, que a caridade sem fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Pudera ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Então a gente questiona aí. A fé é importante, como ele diz ali em cima, para manter uma ordem social entre os homens, para tratá-los futuramente eles serem felizes, né? No caso dos homens. Essa fé é importante para isso? Claro que é. Porque é a fé, ela que vai nos conduzir à caridade. Mas essa fé não precisa ser uma fé específica, uma fé que você pode botar na religiosidade, né? Você não pode ficar falando assim, eu tenho fé porque eu sou católico, eu tenho fé porque sou espírita, eu tenho fé porque eu sou judeu, eu sou muçulmano. Não. A fé, você for levar no sentido comum dessa palavra, é a confiança que você tem em você mesmo para poder realizar alguma coisa. Então, você tem confiança que a fé que você tem, no nosso caso, especificamente, que somos espíritas, e o espiritismo não tem dogmas, né? O espiritismo nos traz o conforto que ele nos traz, né? Então, você tem essa fé e você vai e faz, tá certo? Vai fazer. Sim, mas eu não vou dar financeiramente nada a ninguém. Não vou dar, não tem condição. Mas você pode dar uma palavra amiga. Agora, dia 4 de abril, há uma distribuição de alimentos lá no CEOI. Mas eu posso, você tendo possibilidade de ir, né? Não tendo pessoas de ordem de risco, por exemplo, eu fui, nessa última eu não podia. Na outra eu vou, mas eu vou todo equipado, pareço um robô. Meto aquele face de plástico, máscara, só voltei a botar luva para poder trabalhar, fico todo protegido com álcool na mão. Mas você vai conversar com a pessoa, o que falta a muitos deles, né? O que falta a essa pessoa não é, às vezes, o alimento que você dá, mas sim a conversa. Então, se você não tiver fé, você não vai fazer nada. Tá? Então, quando nos coloca ali que o homem pode manter uma ordem social para eles serem felizes, porque a fé nos leva, nos conduz à caridade. Em nós, e vai despertar o espírito de solidariedade entre todos nós. Vai eliminar divergências, que o nosso egoísmo nos leva muito a isso, né? A esse trabalho que você faz. Né? A fé, ela vai
constituir a força matriz que impulsiona a caridade. Certo? É a força matriz que vai lá. E, com esse trabalho que você faz, da caridade da melhor maneira que você possa fazer, como foi dado no texto inicial. Você pode fazer uma caridade orando pela pessoa na sua casa. Lá você faz sua oração. Agora mesmo nós fizemos um ato desse. A Rose leu uma série de nomes que estão passando por problemas de saúde, provavelmente todos eles. De alguma forma, uns estão em casa, outros estão hospitalizados, estão passando por algum problema. E nós aqui, unidos, trabalhando em conjunto, fizemos, entre aspas, essa caridade. Ninguém despendeu nada. Só uma concentração, a mentalização, para que todos os nossos amigos pudessem estar se recuperando. Não é isso? Assim, nós vamos chegar à felicidade que ele fala ali em cima. É isso? Ele fala, homens, uma ordem social capaz de os tornar felizes. Então, fé e caridade andando juntos. Continuando no texto. Na verdade, impulsos generosos se depararão, mesmo entre os que nenhuma religião tem. Eu gosto sempre de frisar isso quando eu estou conversando com algum colega. Você, para fazer a caridade, você não precisa ter religião. Eu vou fazer caridade porque a minha religião manda. Para ser feliz, fora da caridade não há salvação. Tá certo? Você não precisa ter religião nenhuma e fazer a caridade ao próximo. Né? Você pode fazer isso sem problema nenhum. Com dinheiro ou sem dinheiro, você vai fazer. Porém, essa caridade austera, que só com abnegação se pratica, como um constante sacrifício de todo interesse egoístico. Então, você, para fazer sem nenhuma religião ou com religião a caridade, você tem que abandonar o egoísmo. É o que nós mais batemos desde o primeiro dia que nós tivemos em contato com a doutrina espírita. Qual é o nosso grande problema? Vaidade, egoísmo, não é isso? Então, está aí no texto de Kardec. Esse texto que nós estamos lendo é de um espírito protetor na Cracóvia, né, em 1861. Né? Ele ali já estava dizendo, né, saia do seu egoísmo. E, continuando no texto, somente a fé pode inspirar, ou inspirar a caridade, no caso, porquanto só ela dá se possa carregar com coragem e perseverança a cruz da vida terrena. Então, a fé é importante. A caridade é fundamental em todos nós. A gente podia perguntar assim, nesse texto aí, por que é necessário o concurso da fé para se praticar a verdadeira caridade? Por quê? Porque você precisa ter a fé, muita abnegação, abandonar o egoísmo e sacrifício de todo interesse que você possa ter. Devotamentos esses, que só a fé pode te inspirar. Só na fé que você pode conseguir, que você tem, no nosso caso, diretamente, toda essa espiritualidade amiga nos amparando sempre, que nós estamos praticando alguma coisa, nos inspirando a realizar isso aí, né, que nós vamos conseguir praticar a verdadeira caridade. E nós temos a fé raciocinada para todos nós, né? Nós temos fé, sim, e temos a fé raciocinada. Nós não temos fé porque é fé. Você tem que ter porque você aprende fé. Não, você vai, com o tempo, vivenciando para poder chegar lá. Certo? A fé raciocinada pode se apoiar em fatos e na lógica, sem nenhuma obscuridade. A criatura crê que tem certeza. E ninguém tem certeza, senão porque compreendeu. Então, você só vai realizar alguma coisa, você só vai fazer alguma coisa, porque você raciocina. Não é porque eu mandei você deixar de ser egoísta. Não. Você vai, ao tempo, praticando. Todos nós temos esse problema. Todos nós temos um pouquinho de egoísmo, ou muito.
ou um pouco de vaidade. Está tudo com a gente. Tá? Com o tempo, você vai praticando, vai vivenciando tudo isso e vai na fé raciocinada. Espiritismo, fé raciocinada. Nas outras religiões também. Se as pessoas quiserem se aprofundar, que muitos de nós somos igual à maioria que vai à casa espírita, sentar e assistir a reunião somente. Muitas vezes elas não querem se aprofundar, só em assistir o palestrante lá, a pessoa que está dando o estudo, tomar o passe, a água para ele já está suficiente. Né? Não é para ninguém ficar bitolado naquilo. Não, vamos entender por que tem que ser assim. Vou dar um exemplo muito simples. Eu era garoto, ia na missa com a minha mãe. Na época, o padre ficava de costas. Né? Lá pela uma parte, que eu não me lembro mais qual é, ele se ajoelhava embaixo do altar e ficava ali de ajoelhado e tudo mais. Eu não entendia. Aí perguntava para minha mãe, o que está acontecendo? E ela, sem saber me responder, ela estava ali só assistindo a missa, acreditando em Jesus, só Jesus pode ajudar e tudo mais, assim, não, ele está procurando se tem alguma carta ali embaixo, correspondência que chega. E é que tem a ver uma coisa com a outra. Então, a pessoa que está sentada lá e não se aprofunda no estudo, fica, infelizmente, como minha mãe estava naquela época. Depois, com o passar do tempo, eu já estudando a doutrina, ia conversando com ela, dando maiores esclarecimentos. Né? Bom, continuando aqui no texto, é um outro parágrafo. Sim, meus filhos, é inútil que o homem, ávido de gozos, procure iludir-se sobre o seu destino nesse mundo, pretendendo ser-lhe lícito ocupar-se unicamente com a sua felicidade. Tá? Então, o homem, muitas vezes, está preocupado, ou a grande maioria está preocupada com a sua felicidade. Mais nada. Sem dúvida. Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, aí o entretanto sempre, todavia, né? A vida terrestre tem que servir exclusivamente para o aperfeiçoamento moral, que mais facilmente se adquire com auxílio de órgãos físicos e do mundo material. Então, esse aperfeiçoamento moral é que você precisa ter. Moral e o intelectual vai acompanhar. Não está citado aqui, mas nós já sabemos disso. Né? Os dois vão compartilhar ao mesmo tempo. Muitas vezes tem homens muito evoluídos intelectualmente, mas a moral deles está lá embaixo. Tem outros que, por qualquer problema, por não terem oportunidades de se desenvolver mais intelectualmente, né? Ele fica só com o aperfeiçoamento moral dele. Né? E outros não têm nenhum nem outro. Não estão deixando a vida me levar e seja o que Deus quiser. Né? Deus sabe o que vai acontecer e não se interessa nessa parte. E tem esse último trechinho desse parágrafo, né? Que é muito importante de ler. Sem levar em conta as vicissitudes ordinárias da vida, a diversidade dos gostos, dos pendores e das necessidades, é esse também um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade. Então, como é que você vai começar a desenvolver, vai se aperfeiçoar moralmente? Tá certo? Vai levar em conta tudo isso, a diversidade dos gostos, dos pendores, das suas necessidades, das suas vicissitudes, tudo isso aí, você vai desenvolver. É meio para você se aperfeiçoar. Como é que você faz isso? Exercitando a caridade. Certo? E como termina aí, está escrito assim, com efeito, só a poder de concessões e sacrifício mútuos podeis conservar a harmonia entre elementos tão diversos. Né? Então, para você se adaptar a tudo isso, que foi mostrado até agora, né? Como é que você vai conseguir tudo isso aí? Através de concessões e sacrifícios. Você vai ter que fazer, muitas vezes, sacrifícios. Você vai fazer o seu trabalho de caridade,
você vai assistir alguma coisa na casa espírita, você vai à missa, você vai ao culto, você vai à sinagoga, vai a, esqueci o nome agora, a mesquita, né? Vai no templo budista. Muitas vezes você tem que fazer concessões para estar ali, sacrifícios para chegar até lá, e tudo isso aí para fazer a sua caridade da maneira melhor que você possa fazer. Muitas vezes tem aquele seu parente ou seu amigo, fala, para que você vai lá, aquela besteira, escutar aquilo tudo novamente? Você está cansado de saber. Nós estamos cansados de saber de tudo isso. Eu sou um deles, estou cansado de ler, de estudar, mas, de vez em quando, você dá um escorregão, né? E esse escorregão é que volta com você, para você ver novamente, se rever daquilo que você faz, daquilo que você está agindo. Tá certo? Eu posso levantar aqui umas questões sobre esse pedacinho do texto. Ele bota lá no início, ele põe assim, é inútil o homem, ávido de gozo, procure iludir seu destino no mundo para ocupar-se unicamente com a sua felicidade. Foi citado por ele. Então, é lícito para o homem procurar ocupar-se unicamente da sua felicidade? É lícito isso? Claro que não. Embora seja uma coisa natural que você busque ser feliz, procurando vencer os seus problemas, suas vicissitudes da vida, você só pode alcançar perfeição e felicidade na medida que se preocupar com o seu semelhante. Né? Não faça ao outro aquilo que você não quisesse que fizesse a você. Né? E você, dessa maneira, você também vai levar, vai exercitar, a caridade. Dessa maneira. Certo? Falei uma vez, está certo. Daqui a pouco a Verizal está contando quantas vezes eu falei isso. Podemos dizer também sobre esse texto que as dificuldades da vida que nós estamos passando estão vinculadas à falta de caridade? Os problemas que nós estamos passando. Você pode falar que pode ser... muitas vezes sim. E pode ser falta de caridade, mas muitas vezes a solução está na realização dessa caridade. Quando voltarmos ao nosso próximo, né? A razão de todos nós estarmos vivendo na Terra, é isso? Você vê ao seu próximo. Quem é seu próximo? É aquele que vai estar ao teu lado naquele momento. Pode ser um cara na condução, pode ser um cara na fila da loteria, pode ser a sua esposa, o seu marido, o seu filho. Lá, é o próximo. É aquele que estiver precisando para que você possa aliviar as dores dele. Nesse momento que você está concorrendo, está ajudando, você está apaziguando, né, aquela situação. Quantas vezes a gente escuta vários colegas, né, relatarem que estavam sentados na condução, alguém vem e, sem era nem beira, vai e fala alguma coisa para você que é um problema dela, que ela devia estar angustiada. Então, qual é a sua caridade? Escutá-lo. Né? Muitas vezes você não tem a solução para ele. Você não tem solução. Mas só em você escutá-lo, se você puder transmitir uma mensagem para ele, um abraço, temos tantos exemplos, aquele abraço de bezerra. Vamos nós aqui darmos o abraço. Ontem eu vi uma coisa antiga, eu até guardei, depois eu mando para alguém aí. Um sujeito da época do Chico Xavier, ele conviveu com o Chico Xavier, está bem senhorzinho, né? Então tinha lá o Jorge, a história do Jorge. Então, porque o Chico só atendia o Jorge por último, porque o Jorge era um negro, mal cheiroso, tá certo? Com os pés todos rachados, um hálito terrível, né? E o Chico Xavier só atendia ele no final, né? Aí esse amigo agora, depois de algum tempo, esse cidadão, posso até botar no grupo aí, esse senhor, ele vai e falei, eu passei só a entender depois por que o Chico perdia tempo com aquele homem, porque vinha gente que viajava do Amazonas para conversar com ele, veio do Rio Grande do Sul, e o Chico dava 5 minutos, e o Jorge tinha 15. Era caridade. E em escutá-lo, o Jorge não conversava com ninguém. Ele precisava de alguém
para conversar. E toda semana o Chico falou assim: como é que você foi de viagem? Porque ele vinha de longe, né? E a pé. Então ele disse: cada sombra. E ele vinha, a maneira dele contar, vocês vão ver que eu vou mandar para botar no grupo isso aí. Ele via o encantamento do céu, das flores do caminho. E era aquele sujeito ali, mal cheiroso, né? Como ele falava. E o Chico, em momento nenhum, ele tinha uma ferida no lábio, vocês vão ver isso depois, e ele beijava o rosto do Chico. E o Chico, em nenhum momento, passou um pano para tirar a saliva dele, ou um pouco misturada com o sangue da ferida, e ficava ali. Ele precisava de quê? De ser escutado. Né? Ser escutado. E o Chico, então, fazia isso. É uma coisa que qualquer um de nós pode fazer. Lógico que muitas vezes nós estamos no domingo, eu acho que a Rose é dessa época, que tinha um senhor que cheirava a urina terrivelmente. Era um senhorzinho, ele ia a pé lá para o céu, ele tinha um chapéu, aquele chapéu antigo que o homem usava, né? E ele cheirava mal a urina, era difícil. Aí eu sempre botava ele um pouquinho mais afastado, porque as pessoas não conseguiam ficar perto dele. Mas eu fazia o meu esforço de chegar perto dele e conversar. E quantas vezes ele ganhava uma bolsa, metia a mão no bolso e me dava assim, R$2, R$5, assim, para ajudar a casa. Eu recebia e anotava doação, não me lembro mais o nome dele. Ele já desencarnou. Mas nós estamos ali para escutá-lo. Assim. Por que não? Tá certo? Bem, o homem não está afastado de ter a sua felicidade. Está ali. Ninguém. Mas como é que nós devemos encarar os gozos materiais que nós temos? Como o único meio de satisfação das nossas necessidades orgânicas. Portanto, são necessidades efêmeras. Né? Encarar os gozos materiais como o último fim é desprezar o objetivo da vida. Qual é o objetivo da vida? É o nosso aperfeiçoamento. Tá? Esse sim, esse aperfeiçoamento vai nos levar à verdadeira felicidade. Nós devemos utilizar todos esses recursos que a vida nos dá, né, essas oportunidades do mundo material, visando somente a nossa melhoria e sem esquecer o nosso próximo. Tudo bem? Vamos então para o último parágrafo desse estudo. Tereis, contudo, razão se afirmardes que a felicidade se acha destinada ao homem nesse mundo, desde que ele a procure, não nos gozos materiais, sim no bem, e está afirmando, a história da cristandade fala em mártires que se encaminhavam alegres para o suplício. Hoje, na vossa sociedade, eu posso falar aqui, não sou o espírito protetor, mas na nossa sociedade, para ser cristãos. Não se vos faz mister nem o holocausto do martírio, nem o sacrifício da vida. Essa frase que encerra ali é importantíssima, mas é única e exclusivamente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho, da vossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e vos sustentar a fé. Certo? Então, esse finalzinho aqui é a nossa receita do bolo. Né? É a única e exclusivamente o sacrifício do egoísmo, do orgulho e da vaidade. Precisa ter religião? Precisa seguir dogmas da igreja católica ou qualquer que seja a igreja evangélica? Não, claro que não. Você tem que combater o seu orgulho, o seu egoísmo e de vossa vaidade. Triunfareis sempre se a caridade vos inspirar e vos sustentar. Né? Então, o que é necessário para você ser um cristão? Aí é com a gente somente que somos os cristãos, não aquele homem que não tem religião. O verdadeiro cristão, ele se distingue muito porque ele ama o seu próximo. Ele está ligado ao seu próximo. Ele quer ver o bem do seu próximo. Tá certo? É só sacrificar aquilo que foi dito aí em cima. Orgulho, egoísmo, vaidade. Tá ok? Bom, eu fiz umas pesquisas para fazer aqui o estudo de hoje. Encontrei um estudo na FEB, né, um estudo longo,
Ele tem para mais de 10 páginas esse estudo na internet, né, sobre a caridade e a fé. E eu me aprofundei nessa parte, nós ainda temos quase 15 minutos para terminar, e nós vamos ver alguma coisa. Espero que eu consiga transmitir. Se não, vamos ver o que podemos fazer. Primeiro foi aquela parte de você conceituar a fé. É um vocábulo, fé, que tem várias definições, né? Mas, no sentido mais comum, é quando você confia em você mesmo. Que você é capaz, eu sou capaz de realizar isso. Você vai se esforçar para fazer aquilo, mesmo que as pessoas duvidem que você seja capaz. Tá certo? Você pode dar também à fé algumas, como eu vou falar, alguma parte ligada às religiões, né? A fé é aquele indivíduo que acredita nos dogmas da religião que ele pratica. É isso? Especificamente, se ele for cristão, evangélico, judeu ortodoxo, católico ortodoxo, se for muçulmano, e assim sucessivamente. Certo? Existe a fé pura, sem ser sectária. Quer dizer, a fé não pode ser intolerante. Fé. Você vai fazer isso aí, que vai se traduzir por uma segurança única. Somente uma segurança você vai ter. Qual é? É o amor e a justiça e a misericórdia de Deus. Se você tiver isso aí na nossa cabeça, a fé pura, aquela que é intolerante, ela vai ter sempre por segurança o amor, a justiça e a misericórdia divina. A misericórdia de Deus. Conseguir fé é alcançar a possibilidade de não dizer mais. Isso tinha um palestrante, eu me lembro muito da Lourdes da Mata, quando eu estudava com ela, acho que era o professor José Zorras, né? Ele falava isso que eu vou ler para vocês agora aqui. Ele chegava nas palestras dele, eu nunca assisti, ela que me contou, ele ficava assim: eu não creio em reencarnação. Eu sei que tem reencarnação. Eu não creio, eu tenho a certeza que existe. É isso? Então, você conseguir a fé é você não dizer mais, eu creio, mas sim, eu sei. É assim que é. Então, pronto, a partir dali, você está. Eu, José Marcos, ainda estou pendente. Eu creio e eu sou. Estou tentando me aperfeiçoar, estou tentando estudar, estou tentando, como fala Joana, estou me esforçando. E não ser mais egoísta, não ser mais vaidoso, né? E assim sucessivamente. Tá? Conseguir fé é alcançar a possibilidade. Já falei essa daqui. A fé não é estagnada. A fé não pode ser parada. A sua fé no Espiritismo não pode ser uma coisa estática, né? Ela tem que estar sempre em movimento, né? Em qualquer circunstância da vida, o que a vida te oferece, é você saber trabalhar com aquilo que está acontecendo com você. Aquela história, te deram um limão, você vai fazer uma limonada, se vira. Se ela vai ser aguada, se ela vai ser forte, você que vai fazer. Mas você vai ter a certeza que você vai fazer o melhor que você pode fazer. Tá certo? Nunca dizer, vou pensar sobre esse limão aqui, o que é que eu faço? Jogo fora? Corta e põe numa caipirinha? Ou vou fazer uma bela de uma limonada para poder fazer alguma coisa? Né? A fé, tá certo? Ela vai se intensificando em você, vai se ampliando para você, tipo uma luz que você vai despertando em você. Muitas vezes pode ser pela dor, né? Pela responsabilidade que você tem, né? Nós temos que distribuir bolsas. E como é que fica o dinheiro? Pede para a Verisaura ver o caixa, como é que está, para ela poder liberar, para poder comprar. Mas vamos nos esforçar para chegar lá, né? É o esforço que nós temos um dever a ser cumprido. Tudo isso aí está ligado à fé. A fé verdadeira não se conquista de uma hora para outra, nunca. Eu vou dormir, vou fazer uma bela prece antes de dormir, ler o Evangelho, orar pelos meus amigos, e amanhã de manhã, quando eu acordar, pelos meus amigos, pelos meus inimigos, encarnados, desencarnados, tudo isso aí.
eu vou saber se eu estou bem a partir de hoje, amanhã de manhã, dia 19, né? Estou com a fé maior do que eu tenho hoje. Não, claro que não é assim que funciona. Ela vai ser adquirida com o tempo. É fruto da minha experiência do meu dia a dia. Para muitas pessoas, isso não é nada, né? Basta assim, a bobagemzinha acontecer para ela que ela cai na mesma hora. Já perdeu a fé naquilo que ela tinha. É isso? Então, você, no seu dia a dia, nas suas experiências vivenciadas, na sua casa, hoje em dia estamos todos em casa, né? Todos em casa somos nós aqui, tá bom? Não estou falando da população em geral, ou a maioria de nós que está sentada aqui. Mas a gente dá uma saidinha, a gente vai no CEOI, a gente vai procurar um amigo que seja um médium recentista para nos ajudar, né? Em alguns momentos mais difíceis. Então, você vai vivenciando a sua vida no dia a dia e aí você vai se melhorando. Você vai ampliando a sua fé. Tá certo? Outras pessoas, ao contrário, têm muita dificuldade, né, de ter fé ou de aumentar. Né? É uma natureza retardatária, refratária, né, a ajudar o próximo, a escutar alguém falar. Eu olho no cronômetro e lendo, e debatendo. Também você já escutou falar em fé cega, né? Todos nós já. Nós contrapomos com a nossa fé raciocinada. É o contrário. O que é a fé raciocinada? Aquela que não rejeita a razão, né? Ela prende-se à verdade. Não vai compactuar nunca com mentira. Não vai compactuar nunca com a palavra do momento, fake news. Você não vai se compactuar. A sua fé não permite que você faça isso. Você vai ler tudo, vai ver tudo e aproveitar o que é bom para você. Já o indivíduo que tem fé cega, não adianta. Ele vai acreditar que um grão de feijão bento pelo pastor vai curar o coronavírus. Ele nunca vai pegar. E aí isso é uma fé cega. O nome já diz, aceita tudo. Aceita tudo sem verificar nada. Ele aceita o falso como pode aceitar o verdadeiro. Né? Não vai se chocar nunca com a razão. Quando a razão mostra para ele que está errado, né? Não adianta. O que vai levar isso à fé cega? Vai levar a um fanatismo. Né? Vai acontecer com ele. Bem, uma pergunta importante. Existe diferença entre crença e fé? Eu creio e eu tenho fé? No livro O Consolador, Emmanuel, ele fala um pouco sobre a crença. Ele fala assim, crença é uma inspiração divina, diferentemente da simples... Perdão, eu entonei errado a situação. Ele fala a respeito de crença. Inspiração divina, diferentemente da simples crença. A fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. E, como tal, é a base da regeneração. Certo? É a diferença da crença. Eu acredito, eu creio. Mas a crença, ela é o primeiro passo para você ter fé. A crença, você vai começar com ela. Você começa, eu acredito, eu creio. Para você passar, eu sei. No Seu Inferno, naquele caso da Xumene, né? O guia lá do médium, ele fala, a crença é o primeiro passo, a fé virá em seguida. E, por último, a transformação. Mas, para que isso aconteça, é preciso que muitos tenham que revigorar-se no mundo espiritual. É o caso da Xumene. Ela está no mundo espiritual para poder se reforçar, para voltar à Terra com a crença e possa passar em seguida para a fé. Você pode ter fé, você pode ficar só falando para a pessoa, tenha fé, e ela vai conseguir fé. Você pode impor a ela fé, você tem que ter fé. Vai conseguir que ela tenha? Claro que não. Segundo Kardec, a fé não se impõe nem se prescreve, mas pode ser adquirida, não existindo ninguém que possa
impedido de possuí-la. Para crer é preciso, porém, compreender. Porquanto, Kardec coloca, a fé cega não tem lugar em nosso mundo. Tá ok? Faltam só 4 minutinhos. Eu vou pedir à minha amiga Rosa que poste mais uma vez o nosso PDF para nós lermos o texto final que foi nos colocado, tirado do livro Vinha de Luz, tá? Do Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, o Emmanuel, no caso. O irmão, a caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, não trata com leviandade, não se ensoberbece. Está em Paulo, Coríntios 1, 13, versículo 4. Quem dá para mostrar-se é vaidoso. Quem dá para torcer o pensamento dos outros, dobrando-o aos pontos de vista que lhes são peculiares, é tirano. Quem dá para livrar-se do sofredor é displicente. Depois vou botar aquele vídeo que eu falei, tem muita gente na fila do Chico Xavier que botava uma moedinha pro cara só para se livrar dele, perto ali, para não sentir lá o cheiro dele. Quando dá para livrar-se do sofredor, é displicente. Quem dá para exibir títulos efêmeros é tolo. Quem dá para receber com vantagens é ambicioso. Quem dá para humilhar é companheiro de obras malignas. Quem dá para sondar a extensão do mal é desconfiado. Quem dá para afrontar a posição dos outros é soberbo. Quem dá para situar o nome na galeria dos vencedores e dos santos é invejoso. Quem dá para prender o próximo e explorar é delinquente potencial. Em todas essas situações, na maioria dos casos, quem dá se revela um tanto melhor que todo aquele que não dá, de mente cristalizada na indiferença ou na secura. Todavia, para aquele que dá, irradiando um amor silencioso, sem propósito de recompensa e sem mescla do personalismo inferior, reserva ao plano maior o título de irmão. Okay? Para a gente concluir nesse último minuto, tem a nossa conclusão aí, tá? Que está escrito: conclusão do nosso estudo sobre a fé e a caridade. Caridade só é verdadeira e capaz de promover a evolução do espírito quando praticada com abnegação e um constante sacrifício de todo interesse egoístico. Para isso, ela tem que ser inspirada e sustentada na fé, que constitui a mola propulsora. Meus amigos, muito obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos aí e até breve. Né? Rose, muito obrigado pela oportunidade do trabalho realizado. Boa noite. Nós agradecemos o nosso irmão José Marcos. Realmente, nós percebemos o quanto o estudo está muito bem estruturado. Nós fizemos um estudo anterior sobre higiene do coração e falamos sobre isso, né, sobre o egoísmo, sobre a limpeza do coração, e o companheiro José Marcos veio seguindo o estudo e fazendo esse fechamento. Olha, os dois estudos foram assim, coisa fantástica. Tanto dos ensinos de Jesus, a Aninha e a Ideína estavam aí, né? Nós percebemos como uma coisa se encaixou. Então a gente vê como a presença da espiritualidade nos inspirando para tratar de um assunto tão lindo quanto a fé e a caridade. Agradecemos muito, José Marcos, por esse estudo. Foi muito bom. Nós temos muito que refletir sobre tudo isso. Então, para nós encerrarmos os nossos estudos da noite de hoje, eu vou pedir para nossa irmã Maria Inês fazer a nossa prece de encerramento.
Inês, liga teu microfone para fazer a prece. Nós não estamos ouvindo, Inês. Não est... Inês, nós não estamos ouvindo. Ela não está escutando. Ela não está escutando. Maria Inês, abre o olho. Estamos ouvindo a sua prece. Então vamos todos vibrarmos juntos com ela, agradecendo a Deus por esses momentos que vivenciamos aqui, que o Senhor possa nos inspirar, nos envolver, nos fortalecer, e cada um de nós procure se inspirar nos ensinos de Jesus para buscar auxiliar aqueles que necessitam, fortalecendo a sua fé e fazendo o que Jesus nos ensinou, que é a prática da caridade. Obrigado, Senhor, abençoe a todos nós, abençoe esses irmãos cujos nomes nós lemos aqui no início da nossa reunião, que são muito necessitados da tua bênção, da tua proteção e das vibrações amorosas dos amigos espirituais, para que eles possam alcançar a cura que tanto necessitam, Senhor, nesse momento, e que nós possamos colaborar com esses irmãos. Que Deus, Pai poderoso, abençoe a todos nós, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. E assim seja. Meus irmãos, agradecemos a todos a presença. Pode falar, Zé Marcos. Eu já botei no grupo aí o trabalho do Chico Xavier com o Jorge. Tá? Tudo bem, tudo bem. Eu fiz também a transferência do nome da nossa companheira, a Valdineia Gomes Viana, é isso? Isso, desencarnou. A Valdineia, nossa irmã, hoje retornou ao pátria espiritual. Que Deus a abençoe, envolva na sua infinita misericórdia e console e ampare a sua família. Então, meus irmãos, um beijo no coração de todos. Boa noite. Denise, parabéns. Leve o meu abraço ao Alexandre. Fiz as minhas preces aqui para ele. Que Deus o abençoe nessa sua nova caminhada. E amanhã estaremos de volta às 17 horas para o estudo do Livro dos Médiuns, depois teremos o estudo do povo hebreu e concluído com o estudo do livro Nosso Lar, tá bom? Tchau, minha gente. Que Deus abençoe a todos vocês, tá? Inês, um beijo do coração. Boa noite a todos. Celina, seu Valdir, Eliane, obrigada. Beleza, Tchau, gente. Boa noite a todos. Tchau. Tchau.